Olá, mais uma vez, o meu nome é Ana Carla, vamos dar continuidade às aulas de matemática comercial e financeira. Na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre capitalização e amortização. Mas antes de falar de capitalização e amortização, vamos conhecer alguns dos termos, né? Principalmente o que é a capitalização e a amortização e um pouquinho sobre o que é renda, né? Que é o que a gente vai ver na aula de hoje, tá ok? Então, primeiro, quando queremos fazer um investimento, podemos depositar todos os meses uma certa quantia em uma caderneta de poupança. Quando queremos comprar um bem qualquer, podemos fazê-lo em prestações a serem pagas mensalmente. Então, nós temos duas maneiras aqui de fazer. Ou você faz o investimento, ou você paga as prestações mensalmente. Podemos, portanto, constituir um capital ou resgatar uma dívida, depositando ou pagando certa quantia. Então, ou você paga, ou você deposita, ou você paga essa quantia em épocas distintas. No primeiro caso, temos uma capitalização. No segundo caso, nós temos uma amortização. Então, quando a gente deposita, a gente tem uma capitalização, faz render. E quando a gente paga, a gente tem uma amortização, ok? Trabalhando a ideia de rendas, o que é uma renda? A sucessão de depósitos ou de prestações em épocas diferentes, destinados a formar um capital ou pagar uma dívida, é denominada renda. Então, renda é uma sucessão de depósitos ou de prestações em épocas diferentes, Ou é uma capitalização ou é uma amortização. Isso forma a renda. Os termos da sucessão de depósitos ou de prestações são denominados termos de renda, e o intervalo de tempo que decorre entre os vencimentos de dois termos consecutivos é chamado de período de renda. Então, nós temos os termos de renda e temos o período da renda. Os termos, são as sucessões de depósitos ou prestações. E o período é o tempo que decorre entre os dois vencimentos de termos consecutivos. Exemplo: no caso de uma TV em cores em 7 prestações mensais de R$ 41. Cada uma das prestações, nós temos 7 prestações. Cada uma das prestações é um termo de renda. Ok? Como eu falei que cada prestação é pago mensalmente, então o meu período, ele é mensal. Então, o tempo de uma prestação para outra é um mês, ele é mensal. Com relação às rendas, nós podemos ter dois tipos de rendas. As rendas certas ou aleatórias. As certas também são chamadas de anuidades. Ocorre quando o número de termos, seus vencimentos e seus respectivos valores podem ser prefixados. Por exemplo, a compra de bens a prazo. Nós temos aí parcelas que são determinadas. O tempo, o vencimento, tudo é bem prefixado. E as aleatórias, que ocorrem quando pelo menos um dos elementos não podem ser previamente determinado. Por exemplo, pagamento de um seguro de vida. Pagamento de seguro de vida, por exemplo, eu não sei a data final do pagamento, então não consigo determinar alguma das coisas, Então, no caso aqui, eu não consigo determinar o tempo, o período, A renda ainda pode ser classificada com relação ao período, com relação também aos termos de renda. Quanto ao período, é sempre o mesmo, dizemos que ela é periódica. Caso contrário, ela é não periódica. Então, com relação ao período, ela pode ser periódica e não periódica. Nas rendas periódicas, se o período é um mês, então é porque é mensal. Se é o trimestre, então é porque é trimestral.
Se é o ano, então é porque é anual. E assim por diante. Se todos os termos da renda são iguais, então quando relaciona os termos da renda, se forem iguais, ela é denominada constante. Caso contrário, se não for iguais, então é porque ela é variável. Quanto à data do vencimento do primeiro termo, uma renda certa pode ser imediata, antecipada ou diferida. Então, também a gente pode classificar ela com relação à data do vencimento do primeiro termo, tá? Que pode ser classificada como imediata, antecipada e diferida. O que é a imediata? Classificação imediata. Ocorre quando o vencimento do primeiro termo se dá no fim do primeiro período, a contar da data zero, isto é, da data da assinatura do contrato. Por exemplo, compra de um bem a prazo em prestações mensais, pagando a primeira prestação um mês após a assinatura do contrato. Então, um mês após, ó. Então, assinou o contrato, um mês após você vai pagar. A antecipada, o que ocorre? Ocorre quando o vencimento do primeiro termo se dá na data zero. Por exemplo, o depósito mensal de uma quantia em caderneta de poupança durante um prazo determinado. Então, aqui, ó, ocorre na data zero. Na data zero. E a diferida ocorre quando o vencimento do primeiro termo se dá no fim de um determinado número de períodos, a contar da data zero. Por exemplo, a compra de um bem a prazo em prestações mensais, pagando a primeira prestação no fim de um determinado número de meses. Ok? Então, nossa aula fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado.